Então, pessoal, vou mostrar pra vocês mais ou menos onde a gente tá aqui. A gente tá numa cidadezinha perto de Vlori. Na verdade a gente tá em Vlori ainda, mas é passando a cidade de Vlori. E a gente parou aqui nessa praia aqui, que a gente já está aqui. Essa vai ser a segunda noite que a gente tá aqui, tá? Eu vou mostrar a praia pra vocês. Como é de praxe na Albânia, né? É um lugar muito bonito mesmo. Não dá pra dizer isso. E a praia é linda, a água é azulzinha, azulzinha, azulzinha. Olha, é muito bonito. Só que muito lixo, né? Muito lixo. Ali tá o Tuga. A gente vai dormir nesse terreno aqui hoje. E ontem, ali onde tem aquele trailerzinho ali, ali é um camping que não é um camping. Quem sabe no verão é um camping, mas ali eles deixam estacionar. E daí dá pra te usar a eletricidade deles, a água deles e tudo mais. Aqui, ó. Nessa parte ali onde tá aqueles carros ali. Ali onde tá os carros. Tu estaciona ali tu pode usar água, eletricidade e tudo mais, tá? Então a gente estacionou ali na noite de ontem. Passamos a noite ali. Aí conectamos a energia, precisávamos um pouco mais de energia, porque tinha chovido nos dias anteriores. E hoje a gente só se deslocou pra cá, que aqui, a princípio, é de graça. Ninguém falou nada, não tem dono no terreno, não tem... Tem uns negócios aqui, mas ninguém falou nada. Então a gente vai ficar aqui essa noite. E é assim que a gente vai ficando. A gente vai ficando num lugar limpo, ó. Muito bonito mesmo. E é assim a maioria das noites que a gente tá fazendo. Ou a gente fica em terrenos de mercado, coisa assim. Ou a gente para num terreno assim que a gente se sinta seguro. E fica, se alguém nos falar alguma coisa, a gente sai. Senão a gente vai ficando. Mas é isso. Por que tá só eu aqui gravando? Porque a Duda tá trabalhando agora. E eu tive essa folguinha e eu falei, não, vou ter que gravar isso. E até eu falei pra Duda, não, eu vou gravar amanhã, não vou gravar hoje, grava outro dia. Grava amanhã, depois da manhã. Ela falou, olha, e se alguém nos expulsar daqui? Se amanhã a gente não estiver aqui? Aí eu pensei, é verdade. Então eu vou lá gravar pra mostrar pra todo mundo que a gente tá num lugar lindo. Então, a Albânia é um lugar muito bonito. Vida real, inclusive de bagunça. Com esse pôr do sol maravilhoso. Gente, se a nossa janela é meio arranhada. Mas olha esse pôr do sol. Bonito, né? Não é tão espetacular, mas é muito bonito pra estar num terreno de graça. E ó, tcharam! A realidade do trânsito na Albânia, gente, é muito caótico. O albanês é muito sem educação dirigindo. Eles não dão ré, eles não desviam, eles não diminuem a velocidade. E se tu não diminuir a velocidade, se tu não desviar, se tu não frear, acho que eles batem. É mais ou menos assim que eles dirigem. Eu sou um negócio bem grande, eu tô dando ré pra entrar numa rua. Nada mais justo que tu parar ali, porque eu não tô enxergando. Isso, tu é um carro. É um carro. Eles continuam vindo, foda-se, e mão na bunda, só que aqui no meio das avenidas, gente, avenida com uma pistinha. O pessoal estaciona. E aí como é que se faz? Não faz. Porque tem algum albanês se achando o rei do mundo ocupando mesmo. É complicado. O povo aqui é muito sem educação no trânsito. O Thiago tinha lido sobre isso, né? Eu li que assim, era... Se você vem de, por exemplo, de países como Alemanha, França, Inglaterra, lugares que as leis de trânsito são bem... mais rígidas. E a educação, eu acho, do trânsito. Ia sofrer no trânsito aqui. Se tu vem de país já mais loucurada no trânsito, ia te adaptar mais rápido. Eu venho do Brasil. Mas aqui eles se passam. Mas aqui é difícil. Puxa vida. Eles se passam demais. Aqui é bem complicado. Quase o cara batendo o espelho dele no meu espelho. Os caras ficam falando no telefone, em vez de prestar atenção no que tá fazendo. Outra coisa é que hoje nós viemos a Vlori pra ir no mercado. Fomos no mercado, compramos as coisas que precisavam. Gente, quem disse que a Albânia é barata em relação à comida, ou mentiu,
ou falou única e exclusivamente de restaurantes. A gente já disse que era barato lá no começo, quando a gente... Sabe quando tu chega na emoção, no calor do momento? Ah, que legal, eu tô Não, a aqui. gente nunca falou que era barato. A gente falou que era similar à Similar, Europa. exatamente, Mas similar. a gente chegou à conclusão Não é. ao passar de um mês, basicamente, que a gente tá aqui, que é bem mais caro. Principalmente comparado a Portugal, que a gente ia no continente. O continente é um mercado que com muita frequência tu consegue ali Umas programa promoção, uns de cupom. ponto. Com quase todo mês no continente tem cupom de 10 ou 15% de uma compra, uma única compra, que vira cashback. Então já aconteceu com a gente, assim, de ir fazer um comprão, assim, por exemplo, de 100 euros, dar um cashback ali de 10 ou 15 e a gente ir no mercado um outro dia e não gastar nada. Só gastar, Só esses gastar 10 e cashback. 15. Então é muito bom e acaba que, seja no continente, seja no Carrefour, seja no Lidl, em mercados então que também tem em vários outros países, no Auchan, tem marca branca, que é a marca do próprio mercado. E aqui na Albânia não tem marca branca. Então. Tu consegue estacionar aí? Isso na fonte que foda-se. É. O que a gente tá falando é que tem uma fonte de água no centro da cidade. Isso. Dá pra pegar água. Não precisa mais, não. Dá pra pegar água de galão, sabe? É uma fonte gratuita. Só que ela tá bem cheia de gente. Vou mostrar. Ah, aqui tá ótimo. Ali é a fonte. Saiu? O que tu acha? Talvez não. Eu vou ficar aqui. Então o Thiago vai ali e a gente tem só 3 galãozinhos pra encher. O nosso tanque da água tá cheio, a gente tem outros galões cheios. Mas como a gente vai voltar lá pra praia no meio do nada e aqui é muito pertinho do mercado que a gente tava, a ideia é aproveitar pra depois não ter que gastar gasolina até aqui de novo. Puppy, vem pra trás. Pra trás, amor. Essa van aqui, o cara encheu uma garrafinha pequena assim de, sei lá, 300 ml. Acho que pra beber. Água então recarregada, mas bom, seguindo no tema do mercado, gente. A Albânia... Algo caiu. A Albânia é um país muito oportunista. Sabe, tipo o Brasil, passa a perna às vezes? A Albânia... Por que eu digo isso? Porque nós fomos no mercado comprar queijo. Gente, aqui não importa o mercado que a gente vai, só tem uma marca de queijo com pacote de 250 gramas. Eu não aguento mais comer aquele mesmo queijo que é ruim. Aqueles queijos assim bem processado, o Thiago adora queijo processado. Mas eu gosto de queijo mais natural, assim. Não digo queijo fresco, nem nada do tipo, mas queijo... Queijo mussarela que estica, normal. que derrete. O meu não derrete, o meu vira uma pasta, assim, já. E aí, esse queijo que a gente andava comprando, eu tô cansada, assim, de comer ele. Aí a gente ali no mercado viu que só tinha, então, sim, essa marca de sempre, desse mesmo pacote de sempre. Mas que tinha uma parte ali com uns queijos em pedação e que eles podiam fatiar. Bom, aí decidimos pedir. Aí a gente pediu 1 quilo. 1 quilo. Isso, e era como se fosse 399. Isso. Como se fosse 13,99. Isso, 4 euros. 4 euros o quilo. E estava escrito 399 quilo. KG. KG. Claramente assim. Bom, aí a senhora que tava pesando, o pacote que ela tava colocando faltou espaço e estava em 700 e poucas gramas. Não sei se 750, 770, mas era menos de 800 Eu acho que era gramas. umas 770 e poucos. Aí ela pegou e escreveu no pacote que tinha 1 quilo. Aham. Aí quando a pessoa do caixa passou, ela passou 1 quilo, mas 1 quilo a 350, ou seja, 3,50 euros. Bom, no fim saiu um pouquinho mais caro. Se fosse certo, seria 312. Tá? Eu Vai dar uns calculei aí. 350.
Opa. Opa, desmaiei. Desculpa. Mas, aquelas coisas assim que passa a perna no turista, sabe? Exatamente essas. E a gente odeia isso. Porque ela Então, perguntou de onde a gente era, a mulher lá que Isso. tava cortando lá o queijo. Sai daí, ó. Mas o quartinho tem que ficar no meio da rua. A mulher que tava cortando o queijo perguntou de onde a gente era, a gente falou que era do Brasil. E. Aí não ela sei até se- disse, carnaval. Era carnaval, tudo. O pessoal é simpático, a maioria das vezes. Mas é Mas- simpático e trapaceiro, como às vezes o povo brasileiro. É. Então, aí não é legal. Aí eu prefiro menos simpatia e honestidade. É. Por exemplo, poxa, na época que a gente morou em Portugal, agora esse tempo também, passamos um tempo pequeno em Portugal, bem mais significativo na Espanha. Olha, se nos passaram a perna sem ser mecânicas, a gente não percebeu. Em mercado, em coisas assim, se passaram a perna, verdadeiramente não percebemos, não nos demos conta. E é muito mais fácil. Opa, de novo. Pessoal, a rua é muito ruim. Porque eles É tão- muito ruim. É que assim, aqui onde a gente tá passando é uma zona hoteleira. Isso. E eu acho que eles estão em obra aqui na rua. Acho que pro Pro verão. verão. Mas bom, eu vou mostrar Putz. no caos que a gente tá. Ó, Esse é o caos. ó, essa olha é a só. parte Não, melhor. e aqui tá bom. Porque assim, ó, tem. Aqui tá ótimo. Aqui Aqui tá tá maravilhoso. sensacional. Aqui nem tá vibrando quase. É, não, aqui tem rua, ó. Ó, até pra acelerar. Mas tem vários pontos assim que tem aquelas pessoas cuidando. Só Obra. tem uma faixa liberada, então tem gente cuidando e avisando. Então, pode vir agora, agora não pode. Mas bom, aqui nessa parte que a gente tá agora tá sensacional, só porque eu peguei Agora, e quis ó. filmar. Daqui a pouco tem obra Ó, de novo já aqui. começou a ficar ruim, ó. Ó, já tá vibrando um monte. E aqui diz, ó, que é pra ir um e não vir o outro. Mas quem tá controlando? Ninguém, né? Aqui Vai. nesse caso, ninguém. Aí tu vai, né? Mas Tu aqui pensa, tem visão. Se tá alguém vindo, tu te enfia num buraquinho, ou o cara se enfia num buraquinho, assim vocês vão. É assim. Mas é muita Mas obra. pelo menos com essa vista, né? Poderia ser pior. Mas é muita obra, muita obra. E eu acho que é muita obra pro verão mesmo. Porque aqui é bem uma zona bem turística. Bem turístico. Olha esse muro, gente. Tem um monte de cards, pessoas da independência da Albânia, tá? Albânia entendi. Independence. Entendi. Putz, ali tinha um baita de uns containers de lixo. E tinha onde estacionar. Mas, pessoal, falando de novo do mercado, na Espanha, Portugal e tudo mais, é mais difícil de passar a perna no preço, porque a gente sabe o que tá escrito. A gente consegue E outra ler coisa, aqui tem muita coisa também sem preço. sem Aí preço. eles cobram o valor que querem de acordo com a tua Tu olha- cara. tu olha no mercado, se não, e são redes, pessoal. A gente não tá falando de mercadinho do bairro, não. A gente tá falando de uma rede de mercados. Essa que a gente foi hoje, que é a Big Market, é a maior rede de mercado da Albânia. Isso. Tem mais mercados. E a outra que a gente vai é o Spar. Também Isso. é a segunda O maior. Spar, se eu não me engano, é da Holanda. Tem na África, tem num monte de E- lugar da Europa. E é a segunda maior aqui na Albânia. Mas mesmo assim tem coisas que eles não têm preço. Isso. É bem normal. E a outra coisa que a gente tem, Ai, ai, ai. que a gente tem muito costume é que numa rede, normalmente o preço das coisas é quase igual. Pode Em modificar, uma mesma claro. cidade, Numa costuma mesma ser cidade, igual. Costuma ser igual. Claro, se tu vai lá no sul do Rio Grande do Sul e lá no norte, não Isso. sei, do Amazonas, pode ter coisas de preço diferente. Tu vai os dois num Carrefour, por exemplo, ou num qualquer Ixi. coisa assim, não tem como parar. Parar. Aqui dá. Então, A gente vai parar aqui porque a gente tem que tirar o lixo, gente. Isso. Tinha um container grande ali atrás, dois na verdade, então esse também é um a gente problema. vai aproveitar. É um problema. Tirar o lixo. É. Quer dizer, tirar não. Onde colocar? Tudo certo? Tudo certo. Colocou o lixo lá Sim. e eu fiquei admirando essa vista. Muito bonito. Cheio de ferro enferrujado, mas fiquei admirando essa vista. E aqui tem uma praia chamada Bora Bora. Bora. Onde estamos? Onde estamos? Estamos na Ásia? Não, estamos na Europa. Mas tem uma praia chamada Bora Bora. Bora. E olha que bonita essa prainha chamada Bora Bora. Olha o azul dessa água. Não sei se na câmera dá pra ver, mas... É Dá pra azul. ver bem.
Muito azul. bonito. Mas voltando a falar do mercado, se tu vai no mesmo mercado lá no norte, no sul do Brasil, daqui a pouco é diferente. Mas na mesma região, normalmente é muito parecido. Isso. E aqui não é. Não. Na mesma cidade, se tu vai num mercado, é um preço. Tu vai em outro, é outro preço. É. A mesma rede. Essa praia aqui também é bem bonita. Não sei como se chama, mas é muito bonita. Ó, realidade das obras. É um monte de gente parada, um ou outro trabalhando. Gente, a gente se sente muito na América Latina. É muito interessante isso. Ele tá mandando tu ir? Tu ir? Vai. Olha essa praia, gente. Pena que tem tanta obra. Muita. E não Mal é dá pra pouca mostrar obra. a praia. É muita obra. Então vocês estão vendo aí um pouco das pessoas. As pessoas aqui na Albânia, claro, as pessoas que trabalham com construção, elas são mais bronzeadas, não importa a raça delas, mas é normal, né? Quem trabalha no sol se queima mais. Eu já fui bem bronzeado. Eu já fui bem bronzeado, pessoal. Eu trabalhava no sol, era... Eu tava na cor isso é normal. Eu tava da cor do pecado. Qualquer pessoa, não importa a cor que tenha, se trabalha no sol, fica mais morena. Mas as pessoas aqui na Albânia, eu diria que tem gente muito, muito, muito branca, tipo Tipo a do... russos, ucranianos, não, mais brancos que eu sou mais avermelhada. é transparente, se é mais branca. Umas pessoas bem brancas. Mas quanto mais a gente tá descendo a Albânia, mais chegando perto da Grécia, mais perto de praias bonitas, a gente tá vendo menos dessas pessoas brancas. Talvez porque as pessoas pegam mais sol, é provável, mas eu Pode não ser, sei. a gente não tá no inverno, né? Inverno de tempo de... A gente já tá no É, finalzinho. Isso, a gente não tá no inverno da época, mas a gente ainda tem frio aqui. E mesmo no frio tem sol forte. Sol forte. Então, Às vezes tá assim, gente, 10 graus e tem um o sol tá todo, solzão. só tem vento, muito vento. Isso, Então, tem um sol de verão com vento. É Isso. mais ou menos isso. Mas então aqui, agora a gente já não vê mais tanta gente aí super branca. cara, Mas as pessoas são bem mais ou menos, eu acho que elas lembram um pouco. Já teve gente que me perguntou, como são os albaneses? E a minha descrição foi: imagina um russo combinado com um turco. Acho que são culturas um pouco mais conhecidas Pode que a Albânia, que às vezes a gente vê num filme ou algo assim, então talvez essa seja uma explicação e razoável. os homens têm muita cara de homem, sabe? Isso. Assim, umas caras mais quadradas. Até as crianças, os adolescentes, uma cara mais quadrada, uma cara mais... E as mulheres, eu não vou falar porque são... Não que tenham homens muito bonitos, é um pouco raridade, mas as mulheres é um pouco pior. Algo que eu achei muito interessante, que eu acho que eu não falei por aqui, quando nós fomos a Berat, foi o primeiro dia que teve um pouquinho mais de calor e tinham meninas de saia curta mesmo, assim, realidade Brasil. Claro, não mostrando nada demais. Tinha uma até começar mais rodada, assim. Isso. Uma saia curtinha mesmo, assim, curtinha mesmo. E eu falei pro Thiago, ai que bom isso, porque às vezes tá calor e eu coloco uma bermuda. Não é nem shorts, nem nada assim, é uma bermuda ciclista, assim, no meio da perna. Mas como aqui é um país muito muçulmano, eu nunca sei muito como me comportar, se eu posso sair mostrando o ombro, mostrando uma tatuagem. Nesse dia mesmo que a gente foi a Berat, eu tinha colocado uma blusa que era um pouco mais aberta no peito e depois a gente pensou junto e disse, eu acho que aqui não é tão legal, porque a gente não sabe muito sobre a cultura deles. Mas a gente tá percebendo com o passar do tempo, e claro, poucos dias de calor tivemos aqui até agora, mas tem sim, a perna de fora pode. Já vimos menina de cropped mostrando assim um bom pedaço da barriga. É porque também tem assim, é um país 60% muçulmano. Mas pelo que a gente já leu, não são muçulmanos Tão ortodoxos. mais, sabe, mais
Os católicos aqui, E tem que também são grande católico parte, também, uma acho que grande não parte, são né? muito ortodoxos. Hoje eu vi uma menina que tinha uma tatuagem no ombro, pequena, uma tatuagem no ombro, e tava assim com uma blusa tomara que caia. Então, eu acho que são Então, mais a gente liberais tá nessas vendo coisas. isso, é que assim, homem, a gente sabe que a realidade do Opa. homem, dificilmente o homem veste uma roupa que é inadequada para a sociedade. E eu digo isso não como pessoa conservadora de forma alguma, mas como pessoa que está em um país muito diferente, de cultura diferente que a gente quase não conhece, e que eu quero respeitar a cultura deles. Eu acho que todo mundo, quando viaja, deveria fazer isso. É bem comum, por exemplo, para quem viaja para países muçulmanos, para o norte da África, para o Usar o Oriente hijab Médio, daqui a pouco. saber que pode mostrar o ombro, mas tu quer entrar numa igreja, numa mesquita, Não numa coisa, não pode. pode. Ou dependendo da cidade, não mostra o ombro, dependendo da cidade, cobre o cabelo. Então, eu tô querendo respeitar a cultura deles. Mas eu vou dizer, a gente viu menos. Opa, o Google tá aparecendo. Viu menos mulheres com o hijab aqui Do que na França, por exemplo. Na Itália. Não, aqui o povo quase não usa hijab. Aqui a gente acho que viu. A gente tá aqui há um mês, a gente viu Três por aí. pessoas. Super pouco. É muito pouco. Então acaba sendo aí muito tranquilo essa realidade. Chegamos em casa. Essa tem que ser a nossa casa. Nos últimos 3 dias. É um belo de um terreno vazio. E vai ser pelos próximos 3 dias. É aqui que a gente tem ficado. Vem aqui. É exatamente aqui, sempre estacionado aqui, ninguém nos tirou. Então, hoje é o segundo dia aqui, dormimos aqui, uma noite super tranquila. Na outra noite a gente dormiu no outro canto ali que eu mostrei pra vocês. Então, por que não seguir ficando aqui com essa maravilha de paraíso, né? De graça. No sol, produzindo bastante energia. Exatamente. Nos painéis solares. Então, daqui é o lugar perfeito. Gente, eu brigo com alguém pra ela ficar lá atrás. E olha onde ela tem ficado. Filha, dá oi. Ela só quer ficar perto, gente. A Papi é um amor. Ela é um bichinho muito carente de companheiro. Papi! Oi? Dá oi pro pessoal. Diz oi, pessoal. Papi, vem, neném! Vem, neném! Ela tá dizendo, papai, me socorre, eu não consigo passar, tem muita água, pai. Pai, me ajuda, ajuda eu, papai. Paizinho, ajuda eu, pai. Né, princesa? Ai, que bagunça, gente. Gente, quando a gente sai pra buscar água, coisa assim, a gente deixa a casa uma zona. E aí depois a gente volta e arruma. Até porque enquanto a gente dirige tem um monte de coisa que cai mesmo. Então a gente já tá meio acostumado aí, faz parte. Inventamos moda. A gente cismou que quer comprar um salgado de padaria. E aí, no meio da Albânia, como é que faz? É que assim, ó, gente, a gente tá tão limitado aqui de comida. Porque assim, a gente tá com muita dificuldade de encontrar carnes. A gente só tá comendo frango. E faz exatamente um mês que a gente tá comprando frango. Comendo só frango. A gente comprou carne de gado uma vez. Foi cara, dura e com muita gordura. E a gente não gosta de carne gorda. E a gente comprou também guisado pra nós gaúchos, mas carne moída. Carne moída eu não como. E o cheiro dela era muito ruim. Aqui a carne não é legal. Coisas aqui com leite é muito diferente do padrão do Brasil e da Europa. Não tô falando que tu sente no sabor, mas na digestão é bem diferente. Não. Então a gente tá indo num lugar e vamos ver se a gente acha, porque agora a gente cismou. Vou virar aqui já é hora. Essa parte aqui a gente acho que não tinha passado, ó, os ônibus aqui são assim. Aqui é bem o centro de Vlori mesmo. Aqui é bem o centrinho, tem bastante comércio, mas o McDonald's não tem, né? Mas tem bastante comércio. E vamos ver se a gente consegue. O que a gente quer, não adianta nos mandar ultrapassar. Como é que a gente vai ultrapassar? Digo isso porque tem carro buzinando. Como sempre, sempre tem carro buzinando. Só que às vezes a gente não tem como ultrapassar. Porque a gente não tá de moto, né, amor? Tem muito albanês que pensa que a gente tá de moto. Mas a gente tá com um carro de 3,5 toneladas. Eles são sem educação no trânsito, eles acham que todo mundo tem sem educação. Joga o carro por cima do outro, vai. Aí a gente não faz, né?
Eles adoram parar em fila dupla. Assim. Adoro. E o pior, às vezes, aqui até não tinha espaço, mas às vezes tem espaço, eles param de fila... É aqui, ó. De fila dupla. Ah, ok. Tem que achar um lugar pra estacionar. Bah, é bem pequenininho, tem medo de coisa dentro. Achar um lugar pra estacionar vai ser difícil. Ah, encosta em algum lugar que eu vou ali caminhando. De boa. Encosta em algum lugar. Posto de gasolina meio que no meio da rua. Não sei onde encostar. Cheguei correndo. O Thiago parou em fila dupla e eu fui ali comprar. E aí não aceitava cartão. Aí, bom, eu voltei e perguntei pro Thiago porque a gente tem pouco dinheiro e a gente vai ficar aqui na Albânia. Aqui é a lavanderia. Ah, beleza. Mas no máximo 2 semanas. Então o pouco de dinheiro que a gente tem ali, eu acho que uns 20, 25 euros. E comida a gente paga sempre no cartão. A gente não quer sacar dinheiro de novo, porque sacar dinheiro aqui na Albânia, não importa o caixa eletrônico que tu vai, eles te cobram 6, 7, 8 euros em cada saque. Então o que a gente tem de dinheiro vai ter que durar. Mas bom. E outra coisa, a gente já mostrou pra vocês, eles param tudo em fila dupla, sempre. Só que Cuidado. eles são albaneses, né? Então meio que... E a gente tem uma banheira que chama muita atenção. eu não sou albanesa, a placa não é da Albânia, então eu fico meio assim. Aí assim, conta. O Thiago parou em fila dupla. parou em fila dupla, a Duda foi. Daí eu fiquei parado. Aí, muito carro ali meio atrás de mim, meio buzinando, meio que eu andei um pouquinho pra frente, mas continuei em fila dupla, só andei um pouquinho mais pra frente. Aí daqui a pouco a polícia foi e parou na minha frente. Eu falei, eita, eu vou sair daqui. O Thiago arrancou. E eu saí e pensei, meu Deus, e agora? Mas eu arranquei e só fiz a volta, assim. E Não, aí eu olhei, ele já tava do outro lado da rua, deu e tudo fui certo. pelo outro lado da rua. Só que eu olhei pra Duda e fiz assim, acelera, pô! Mas tudo bem. Mas deu tudo certo. Eu também tô com esse casaco aqui, gente, esse casaco aqui, inclusive eu tirei foto lá nos Alpes. É que eu botei ele porque antes tinha um ventão e ele é meu único casaco, não sei se é totalmente impermeável, mas é no mínimo um pouco impermeável. Esse começou a chover também, então... E aí agora que eu dei uma corridinha, parou o vento, parou a chuva, eu tô suando. Mas bom, como eu tô com as comidas aqui no meu colo, deixa assim. A gente quando tá em outro país, a gente vê um pouquinho de medo, assim, de infringir ali, porque aqui na Albânia eu não sei, mas na Europa, qualquer como é que é? Infração de lei. Eu ia dizer infringimento? Eu não sei se essa palavra não existe. Eu ia falar infrinjão. Ah, não, aí tá bem errado. Qualquer infração de trânsito é 200 euros, no mínimo. 200, 300 euros. Então, eu não tenho isso pra pagar e nem quero, mesmo que tivesse. Não queria pagar, não quero pagar esse multa. Mas bom, vou contar então pra vocês o que eu comprei. Depois, quando a gente chegar lá, eu mostro. É muito interessante isso. Eu falei isso pro Thiago e nos faz pensar. Gente, Albânia. Quando tu pensa em viajar, a Albânia tá na lista? Provavelmente não tá na lista dos principais que tu quer conhecer. Quando tu tem que citar 10, 15, 20, 30 países... Da Europa. Só da Europa. Não vai citar a Albânia, então. Isso, e o que eu ia dizer é países com melhor educação. Educação de escolar, não de respeito. Não pensa na Albânia. Aqui, eu chego em qualquer boteco, mini comércio, falando inglês. E quando a pessoa não sabe algo, por exemplo, ali eu perguntei pra senhorinha do que era pizza. Aí ela disse que era queijo, só que dava pra ver que tinha algo de carne. Eu não sei se é um presunto, se é um salame. E ela fez assim. Aí o outro... ela falou do que era de carne. Mas eu chego falando inglês e as pessoas falam, no mínimo, o inglês bem ruinzinho. O meu também não é grande coisa. Mas então, assim, o que que tem dentro? A pessoa responde ali uma, outra palavra. Ninguém forma a frase completa. Mas o pessoal pergunta mais se aceita velho cartão. Muita gente não fala, mas sempre tem alguém mais novo que fala. Ali onde eu fui só tinha uma senhorinha. Agora ali. E ela tinha uns 60 anos. E ela me respondeu. Aí quando ela me falou o número, e eu fiquei na dúvida, porque os albaneses se passam um pouco. Aí ela pegou
abriu o caixa e mostrou a moeda pra me mostrar quanto custava. Então, assim, ó, não é sobre ter um bom inglês, é sobre se esforçar. Mas, agora voltando pro inglês, no Brasil, se chega um gringo, onde seja, principalmente se não é Rio de Janeiro, se não é São Paulo, se a gente não tá falando de um hotel, chega um gringo e vai num mercadinho, vai numa padariazinha. Eu nem sei, o jovem vai entender thank you, o jovem vai entender algumas coisas, hello, hi, mas pessoas de 60 anos no Brasil não vão entender nada. Então, tô comentando isso pra dizer assim, ó, a Albânia é um país subdesenvolvido como o Brasil. Mas não sei se é por estar na Europa, não sei se é por algo do passado, que daqui a pouco se considerava o inglês mais importante, ou se é algo do presente. Mas, poxa, pessoas mais velhas falando inglês basiquinho, mas falando. Então, parabéns pra Albânia nesse sentido, porque o Brasil, nesse sentido, deixa tudo a desejar. Então, é complicado. Voltando, aqui tem um KFC, gente. A Albânia não tem McDonald's, infelizmente, para minha super tristeza. Mas agora a gente já tá indo ali pro terreno que a gente vai ficar. É um terreno que a gente já passou um pedaço da tarde. Um outro dia a gente já estacionou ali pra ir no mercado. Mas fica bem claro, assim, que essa parte toda aqui é muito focada no turista, tá? Podem ver, gente, é lindíssimo isso aqui onde a gente tá. Olha o tamanho da montanha em relação aos prédios. Os prédios viram nada. Aqui tem um mini parque de diversão desativado, talvez funcione no verão. Mas é bonito, gente. Vlori é uma cidade que eu diria que vale a pena conhecer. Vale a pena conhecer, é muito bonito. E é muito barzinho, muito restaurante. E nada é caro aqui na Albânia, né? Que são... pra quem gosta dessa vida um pouco mais noturna, eu e o Thiago, a gente é muito caseiro. Mas a gente é muito doce. É muito legal, assim. E tem muito restaurante. Vende tudo que é comida. Menos salgado. Isso, salgado tava difícil. Um cachorro, um pastel.